Olá pessoal, aqui é o Francis, eu moro aqui em Amsterdã e aqui nesse canal a gente fala sobre diferentes aspectos da vida aqui no exterior, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já venho querendo falar há um certo tempo, que é sobre o nosso querido e famoso complexo de vira-latas do brasileiro. Eu sei que tem gente que deve estar perguntando agora, mas Francis, que negócio é esse de complexo de vira-lata? Que isso? Nunca ouviu falar. Se você nunca ouviu falar do complexo de vira-latas, eu vou falar para você agora nesse vídeo. O complexo de vira-latas foi um termo que se popularizou com o Nelson Rodrigues. De acordo com ele, o complexo de vira-latas é o sentimento de inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Todo mundo conhece um brasileiro assim, mas da onde que vem esse complexo de vira-latas? Eu acho que é importante a gente lembrar que o nosso país foi um país colonizado. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, eles implantaram bem lá no começo do Brasil colônia, que o ideal a ser seguido era o europeu. Para eles, o povo brasileiro era composto de indígenas, de africanos, de um povo muito miscigenado e tal, então era um povo que não pertencia muito a esse ideal do que seria o correto para a colônia. Era como se o europeu fosse o exemplo a ser seguido e o resto da população era selvagem, tirando em conta que, os europeus fizeram o que fizeram aí com o Brasil e para eles isso não era nem um pouquinho selvagem, mas enfim, isso é outro departamento. E apesar de hoje em dia o Brasil ser um país independente, muito daquela mentalidade do Brasil colônia ainda permanece na mente da população. E muitos brasileiros acabam carregando dentro de si mesmo esse certo complexo de inferioridade e essa mentalidade de que o brasileiro não presta e que todas as outras culturas estão acima da nossa. Gente, não me leve a mal, a gente pode sim aprender bastante com a cultura europeia, existem muitas coisas aqui na Europa, de como as coisas funcionam aqui na Europa, que são exemplos para nós que somos brasileiros, já que no nosso país isso funciona de uma maneira completamente diferente. Mas da mesma maneira que a gente pode aprender com a cultura deles, eles também podem aprender com a nossa cultura, porque na nossa cultura a gente tem vários aspectos da cultura que eles não têm, por exemplo, que eles podem aprender com a gente. Isso acontece não só entre Brasil e Europa, mas acontece entre Brasil e África, Brasil e América do Norte, Brasil e países árabes, asiáticos e tudo mais, Não existe uma certa cultura padrão, não existe uma cultura certa, existem culturas diferentes e você pode sempre estar tentando fazer essa troca com outras culturas. Você aprende, mas também pode ensinar. Que não existe uma cultura padrão, para algumas pessoas pode parecer bastante óbvio, mas infelizmente na prática, para a grande maioria da população isso ainda não é. De certa forma eu não culpo essas pessoas porque isso já é um problema que vem de centenas de anos e a gente tem que começar agora a repensar para ver se realmente essa é a maneira certa de agir. E é muito interessante, principalmente pra gente que já mora fora há muitos anos, a gente sabe exatamente quais são os estágios em que as pessoas passam quando elas acabam de chegar, por exemplo, aqui na Europa, E a grande maioria dos brasileiros que você encontra que tem esse complexo de vira-latas muito forte, geralmente são brasileiros recém-chegados. Quase nunca você encontra brasileiro que já mora aqui há muitos anos que ainda mantém esse complexo de vira-latas. Existe, eu já conheci, mas na grande maioria das vezes são os recém-chegados. Eles acabaram de sair do Brasil agora, acham que tudo no Brasil é uma bosta, para não falar outras palavras aí, que nada no Brasil presta, que o brasileiro não presta, e eles não têm vergonha de falar isso, falam isso pros quatro ventos assim que chegam aqui. Na cabeça dessas pessoas, tudo que é de ruim só acontece no Brasil, e eles colocam os gringos no pedestal, fazem questão de, toda vez que conhecem um gringo, falar mal do Brasil para colocar eles no pedestal. E até já se colocam automaticamente numa posição meio subserviente aos gringos. No decorrer dos anos, conforme a pessoa vai convivendo aqui no dia a dia, e vai ver que a cultura também aqui tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Ela lida com outras culturas diferentes, de outros países, porque tem muita gente de países diferentes que mora aqui, tem gente da Tailândia, tem gente do Chile, tem gente de outros países, e elas começam a ver que todos os seus países têm seus problemas também, não é só o Brasil, As pessoas às vezes acham que, tudo de ruim acontece no Brasil e tudo lá fora é melhor, 100% melhor, sendo que essas pessoas não
lembram que esse lá fora, onde tudo de melhor acontece, é uma pequena parte da população mundial, né? A grande maioria do mundo não vive dessa maneira assim, super evoluída e exemplar, né? São pequenos países. Se você for analisar a história de por que esses pequenos países, né, são hoje em dia desenvolvidos, né, a história mostra que eles são desenvolvidos por conta de outros países que eles exploraram, né? E um desses países que foi explorado foi o Brasil. Mas enfim, esse vídeo não é para falar da história da evolução dos países aí, como alguns países são mais ricos, outros não hoje em dia e tal, porque isso até que é um assunto interessante, talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o problema do complexo de vira-latas do brasileiro e agora eu vou dar um exemplo. Olha, a menina que morava aqui na casa onde eu moro, né, que dividia aqui o apartamento, ela era uma holandesa que conheceu uma menina brasileira aí, né? E elas tiveram aí um relacionamento e ela trouxe essa brasileira pra cá. E no primeiro dia que a brasileira chegou, né, ela chegou na cozinha, tava todo mundo ali sentado na cozinha, ela foi, cumprimentou todo mundo com um sorriso no rosto, e veio e me cumprimentou também. E como eu já sabia que ela ia ser brasileira, eu cheguei pra ela e falei, legal, você é brasileiro, eu também sou, prazer e tal. Eu só falei isso, não falei mais nada. Gente, a menina vira assim pra mim com uma cara de arrogância e ela fala tipo, olha, vamos falar inglês, tá, pra eles entenderem. Tipo, eu não tava tentando manter uma conversa ali na frente de todo mundo em português, nada do tipo, sabe? Eu só quis me apresentar em português, porque eu achei legal que a gente também era brasileiro, né? Que ela também era brasileira. Talvez uma nova conexão, sei lá. Talvez não. E tá ok, né? Eu só me apresentei. Mas eu vi ali na reação dela, né, que ela já meio que me botou de lado por isso, né? Aí de vez em quando ela aparecia aqui na casa pra visitar e você via assim na cara da menina que toda vez que aparecia um gringo aqui na casa, ou quando ela tinha que falar, né, com o Tim ou com o pessoal que mora aqui, né, os holandeses e tal, ela abria um sorriso enorme e falava sobre tudo, falava com empolgação e tal, e quando chegava em mim, tipo, ela nem falava, tipo, oi, tá, tudo bem e tal, se retirava. Isso tudo desde o primeiro dia, desde aquele primeiro momento. Ela não se deu nem o trabalho de me conhecer, não sabe se eu sou uma pessoa legal ou não, né? Já de cara você já viu que ela tinha preconceito com o brasileiro, que ela queria meio que se afastar do brasileiro, né? O típico exemplo da pessoa recém-chegada que tem o complexo de vira-latas, né? A primeira coisa que ela faz é querer se afastar de brasileiro, não quero falar com brasileiro, não quero falar português. E, gente, ela não parava de falar mal do Brasil o tempo inteiro pros gringos. Assim, os gringos falavam tipo, ai, aí ela falava, ai não, mas no Brasil é pior. Toda hora a menina falava mal do Brasil. No Brasil não presta, o brasileiro não presta, o brasileiro é sem caráter, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. E chegou uma hora que assim, meio que ficou chato, né? E obviamente a menina tinha acabado de mudar pra cá há alguns meses, né? Ela era aquela coisa recém-chegada, ainda tava naquela fase de deslumbramento, que infelizmente acontece com muitos brasileiros que vêm pra cá, mas conforme, né, a pessoa vai desenvolvendo uma experiência mais internacional, ela meio que vai deixando aquilo de lado. Uma coisa que eu já mencionei num dos vídeos aqui no canal é que quando você mora fora, você passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o de deslumbramento, que, conforme eu disse, é aquele em que quando você chega no país, tudo ali é incrível, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, tudo acontece da maneira certa, e no seu país de origem tudo é ruim, tudo não presta, é o pior país do mundo, nunca mais quero ver, nunca mais quero falar. Depois que você passa desse estágio do deslumbramento, vem o estágio da decepção, que é quando você começa a ver que as coisas não são tão maravilhosas assim, né? Você começa a lidar com o dia a dia, lidar com as diferenças culturais, né? Aí você vê os aspectos negativos que aquele país tem, que todo país no mundo tem, não importa quão desenvolvido o país seja, todo país no mundo tem seus problemas também, pode ser parecido com o Brasil, pode ser bem diferente do Brasil, mas tem. E aí você começa a ter certas dificuldades, você vê que o lugar não é um conto de fadas, e aí você começa com a fase da decepção. E aí você, né, fica naquela, será que eu me encaixo aqui? Será que eu não me encaixo aqui? Mas depois que passa esse tipo choque de realidade, aí vem a fase do contentamento. Aí você começa a perceber que sim, existem muitas coisas boas no país onde você está morando, mas também existem coisas ruins, assim como no Brasil, assim como em qualquer outro país do mundo. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, porque eu faço questão de passar isso pra vocês, porque eu vejo assim que tem uma galera aí no YouTube que só fala mal do Brasil, só fala mal do Brasil, não só no YouTube, mas na vida no geral, que só fala mal do Brasil. Eu faço questão sempre de frisar aqui nos meus vídeos, né, que todo lugar tem o seu lado positivo e negativo, uma coisa que eu sempre repito por aqui. E essa realização faz parte de morar no exterior, faz parte de evoluir como ser humano, aprender e crescer. Mas infelizmente algumas pessoas, por mais que passem por todas essas fases, ainda mantêm aquele complexo de vira-latas forte. Essas são
poucas pessoas, assim, de pessoas que moram aqui há muitos anos, eu não conheço muita gente que ainda tem. Mas entre os recém-chegados, gente, tipo, não é todo mundo, mas tem uma certa quantidade grande de gente que ainda mantém esse complexo de vira-latas. E outra coisa que também acontece é que, enquanto alguns brasileiros têm um complexo de vira-latas, alguns gringos têm um complexo de superioridade, onde eles realmente acreditam que tudo que eles fazem ou falam é o correto porque eles são de determinada nacionalidade. Se você vem de um país que não é tão desenvolvido, eles imediatamente descartam a possibilidade de você ter uma opinião diferente porque você vem de um país em que não é um país rico, né? Que é, por exemplo, o caso de uma menina que eu dividi o apartamento aqui, que ela não queria contratar alguém que vem do Suriname simplesmente pelo simples fato do cara ser de Suriname, independente se o cara era qualificado ou não, né? Ela trabalhava no RH de uma empresa e ela não queria contratar por causa disso. Então, da mesma maneira que existe o pessoal que tem complexo de vira-latas no Brasil, existe aqui um pessoal que tem complexo de superioridade. Então, para esses gringos que têm já o complexo de superioridade, é perfeito andar com os brasileiros que têm complexo de inferioridade, porque eles meio que se alimentam ali, né? Que era o caso, inclusive, que acontecia aqui. Essa menina holandesa que morava aqui, ela tinha esse complexo de superioridade, a brasileira tinha esse complexo de vira-lata, então, né, não é nenhuma surpresa que elas acabaram virando casal ali. Isso é um exemplo, mas eu já vi isso acontecendo várias vezes. Tipo, já teve vezes que eu tava na balada com todos os meus amigos gringos, aí chegava algum brasileiro, o brasileiro falava, né, com um sorriso no rosto pra todos os gringos e tal, e quando chegava na minha vez ou na vez de algum outro brasileiro, eles meio que tipo, ok. Gente, eu lembro que nesse dia da balada, esse brasileiro, né, os meus amigos gringos estavam perguntando de onde ele era, de onde você é e tal, e o brasileiro falou, eu sou do Brasil, mas a minha tataravó é polonesa. Tipo, não entendi. Ok, sua tataravó é polonesa, que interessante. E, obviamente, só o fato da pessoa se apresentar dessa maneira, né, e o comportamento dela evitar de falar com outros brasileiros já mostra que a pessoa, ela tem um certo complexo de inferioridade por ser brasileira. E, gente, obviamente, não tem nada de errado você ter orgulho da sua ancestralidade, né, mas você vê ali uma diferença no tom da pessoa e no comportamento da pessoa. Quando a pessoa coloca isso na mesa, assim, sem ninguém ter nem perguntado, isso mostra que, obviamente, a pessoa quer dizer alguma coisa com aquilo. E o que eu quero passar com esse vídeo é pra gente parar, pensar e refletir, né? Será que eu não tô sendo um desses brasileiros, né, que tem aí esse complexo de vira-latas, que só tá falando mal do Brasil e tal, né? Obviamente, a gente tem que sim, né, ser bem crítico com o nosso governo, ser bem crítico com a estrutura do nosso país, né? Porque dessa maneira, sendo consciente em relação a isso, é a maneira que a gente pode evoluir, pode melhorar o país, mas, né, chegar e ficar aí falando mal, detonando o Brasil pra gringo o tempo inteiro, isso acaba pegando mal depois de um tempo e você acaba atraindo uns gringos que têm esse complexo de superioridade, porque os gringos que têm a mente aberta, que, tipo, não pensam dessa maneira, eles percebem. Até eu, quando mudei do Brasil pra Europa, eu nunca tive esse complexo de vira-latas, eu nunca fui o tipo de pessoa que parava de falar com alguém porque a pessoa era brasileira, mas eu tinha meio que essa ideia de que, né, a cultura brasileira não era uma cultura muito evoluída e que aqui sim era um lugar evoluído. E hoje em dia eu percebo que aqui pode ser sim evoluído em diversos aspectos, mas no Brasil também é mais evoluído em outros aspectos, né? E no fim das contas tem coisa para aprender e para ensinar com as duas culturas, porque todas elas têm suas belezas de maneiras diferentes. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu conheço alguém, eu bato com a pessoa assim, ou pela mentalidade, ou a gente tem alguma coisa em comum, né? Independente se a pessoa é brasileira, se a pessoa é da Rússia, se a pessoa é do Japão, eu não me preocupo muito com, essa pessoa tem essa nacionalidade, então eu vou falar com ela, não, esse aqui é brasileiro, é latino, também não vou falar não. Não, vamos parar com esse complexo de inferioridade porque tá feio, gente. Isso é uma coisa que, infelizmente, também não é só do brasileiro, isso acontece na América Latina inteira. Eu tenho amigos aqui de outros países da América Latina, né, do Chile, do México e tal, que também falam sobre esse aspecto da cultura deles, né? Que às vezes eles conhecem outras pessoas do México também, né? Ou da mesma nacionalidade, e tem dificuldade com esse aspecto desse complexo que as pessoas têm de inferioridade. Porque, né, a América Latina inteira foi composta de países colonizados pela Europa, né? Ou pela Espanha ou por Portugal. Mas enfim, pare, reflita, seja menos preconceituoso. Se você
Gostou desse vídeo? Deixa um like. Se não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, porque aqui a gente está sempre aí refletindo em aspectos culturais. Eu passo aqui vlogs de viagem, onde eu mostro aqui como é a vida aqui no exterior. E além disso, a gente também fala sobre curiosidades aqui nesse canal. A gente se vê então na próxima semana. Por enquanto, você pode me acompanhar lá no Instagram, que é onde eu posto vídeo, eu posto curiosidade, eu converso com vocês, eu posto um monte de coisa ali praticamente todo dia ali nos meus stories. Me acompanha lá e a gente se vê aqui no YouTube semana que vem. Tchau!